Veem claramente o que significa um tempo mais longo? Significa que, para cada trabalho, um centro dispõe de certo tempo a mais que outro centro. Por mais singular que isto pareça, o fato da grande diferença de velocidade dos centros explica grande número de fenômenos bem conhecidos que a ciência ordinária não pode explicar e, geralmente, deixa passar em silêncio ou simplesmente recusa discutir. Quero falar da velocidade espantosa, aparente e inexplicável de certos processos fisiológicos. Por exemplo, um homem bebe um copo de bebida alcoólica e no mesmo instante, em menos de 1 segundo, experimenta todas as espécies de sensações novas. Uma sensação de calor, de relaxamento, de alívio, um sentimento de paz, de contentamento, de bem-estar, ou ao contrário, de angústia, de irritação e assim por diante. O que ele sente pode ser diferente segundo os casos, mas o certo é que o corpo reage muito rapidamente ao estimulante, quase instantaneamente. Não é necessário, aliás, tomar o exemplo da bebida alcoólica ou de outro estimulante. Se um homem tem muita sede ou muita fome, um copo de água ou um pedaço de pão produzirão o mesmo efeito súbito. Podem-se constatar fenômenos semelhantes que evidenciam a enorme velocidade de certos processos, particularmente quando se observam os sonhos. Citei exemplos deste em Um Novo Modelo do Universo. Existe a mesma diferença entre o centro instintivo e o centro intelectual, do mesmo modo que existe entre o centro motor e o centro intelectual. Mas estamos de tal modo habituados a esses fenômenos que não notamos quão estranhos e incompreensíveis eles são. Naturalmente, para um homem que jamais dirigiu sua atenção sobre si mesmo e nunca tentou estudar-se, nada há de estranho nisso, como aliás em qualquer outra coisa. Mas na realidade, do ponto de vista da fisiologia comum, esses fenômenos parecem quase milagrosos. O fisiologista sabe quantos processos complicados se efetuam entre o momento em que se ingere um gole de bebida alcoólica ou um copo de água e o momento em que sentem os efeitos. Cada substância que entra no organismo pela boca deve ser analisada, submetida a provas diversas antes de ser aceita ou rejeitada. E tudo isso se passa em menos de 1 segundo. É um milagre e ao mesmo tempo não é, pois se conhecermos a diferença de velocidade dos centros, e se nos lembrarmos de que o centro instintivo, a quem cabe esse trabalho, tem 30.000 vezes mais tempo que o centro intelectual, do qual nos servimos para medir nosso tempo ordinário, compreenderemos como tal coisa pode produzir-se. Isso significa que o centro instintivo dispõe não de 1 segundo, mas de mais de 8 horas de seu tempo próprio para fazer esse trabalho. E em 8 horas, esse trabalho pode certamente ser executado sem pressa, inútil num laboratório comum. Assim, nossa ideia sobre a extraordinária rapidez desse processo é mera ilusão, devido ao fato de que consideramos nosso tempo ordinário, ou o tempo do centro intelectual, como o único existente. Voltaremos mais adiante ao estudo da diferença de velocidade dos centros. Tentemos agora compreender outra característica dos centros, o que nos fornecerá mais tarde excelentes dados para a observação de si e para o trabalho sobre si. Vamos supor que cada centro está dividido em 2 partes, positiva e negativa. Essa divisão é particularmente clara para o centro intelectual e para o centro instintivo. Assim, todo o trabalho do centro intelectual se divide em 2 partes, afirmação e negação, sim e não. A cada instante, em nosso pensamento, uma das 2 prevalece sobre a outra, ou então ambas têm força igual, de onde a indecisão. A parte negativa do centro intelectual é tão útil quanto a parte positiva, e o menor enfraquecimento de força de uma com respeito à outra acarreta perturbações mentais. No trabalho do centro instintivo, a divisão é também muito clara e as 2 partes, positiva e negativa, são ambas necessárias para uma orientação justa na vida. As sensações positivas ou agradáveis
de paladar, olfato, tato, calor, frescor, ar puro, todas atestam condições salutares à existência. E as sensações negativas ou desagradáveis, de mau cheiro, mau sabor, de contato desagradável, a impressão de calor sufocante ou de frio excessivo, todas atestam condições prejudiciais à existência. Em resumo, pode-se dizer que na vida não é possível nenhuma orientação verdadeira, na ausência de sensações, tanto agradáveis como desagradáveis. São elas o guia seguro de toda a vida animal na Terra, e a menor alteração que sofram acarretará desorientação e, em consequência, perigo de enfermidade ou de morte. Pensem quão rapidamente se envenenaria um homem se perdesse todo o sentido de paladar ou do olfato, ou se por algum artifício superasse seu asco natural às sensações desagradáveis. No centro motor, a divisão em duas partes, positiva e negativa, deve ser tomada num sentido lógico, o movimento em oposição ao repouso. Não tem utilidade para observação prática. No centro emocional, à primeira vista, a divisão é simples e evidente. Se tomarmos as emoções agradáveis, tais como alegria, simpatia, afeição, confiança em si, como atinentes à parte positiva, e as emoções desagradáveis, tais como aborrecimento, irritação, ciúme, inveja, medo, como atinentes à parte negativa, as coisas parecerão muito simples. Na realidade, são muito mais complicadas.